É inacreditável a situação em que nós estamos. Nós temos aqui notícias que mostram como a democracia no Brasil está em sério risco. E não é por causa de agitadores de direita que vão na frente do Congresso Nacional se manifestar, ou na frente do Supremo. É pelo contrário, pela maneira como a Justiça está reagindo a esses atos. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Este canal tem se dedicado sempre a defender o Brasil e a civilização cristã. Se você quer fazer parte dessa reação, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Além disso, se você puder, colabore também para que esse canal possa continuar nessas atitudes e nessas campanhas, sempre dentro da lei e da ordem, mas de forma firme, defendendo esses valores. Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. Ao lado do botão de inscrição, há o pequeno botão também para a pessoa ser membro. Nós temos aqui duas notícias. Uma na Folha de São Paulo, dia 21 de junho, que é uma entrevista com uma professora da FGV mostrando o perigo que nós estamos correndo com esse inquérito da fake news que corre no Supremo Tribunal. E o segundo artigo que eu vou ler hoje é do Estado de São Paulo, dia 23 de junho, com o título Bye Bye Democracia, do Fernão Lara Mesquita. Os dois artigos mostram o mesmo risco. Uma coisa é impedir agressões. Outra coisa é perseguir a liberdade de expressão. Nós mostramos alguns dias atrás, em um vídeo aqui neste canal, como movimentos sindicalistas em 2017 de esquerda chegaram a colocar fogo em ministérios. Entretanto, contra eles, não se levantou essa onda de indignação e de perseguição jurídica e judicial que nós estamos vendo contra algumas pessoas que se manifestaram com fogos de artifício no Supremo Tribunal ou com notícias espalhadas em redes sociais. E nós vamos tratar disso com essas duas notícias, porque o que está sendo colocado em risco agora não é apenas a agressão que naturalmente deve ser impedida, o que não era muitas vezes impedida como os movimentos do Sem Terra, que invadiam até mesmo fazendas. Mas, na maneira como está sendo feito, as pessoas que são conservadoras acabam sendo até mesmo intimidadas a levantar as suas opiniões. Então, a professora Clarissa Petermann Gross é coordenadora da Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia da FGV Direito São Paulo e deu uma entrevista à Folha de São Paulo no dia 21 de junho com o título Inquérito das Fake News no Supremo abre precedente perigoso para a liberdade de expressão, diz pesquisadora. A pergunta é a seguinte: qualquer crítica ao Supremo e a seus ministros é um ataque antidemocrático à instituição? Resposta: não. Eu acredito, inclusive, que discursos que defendem o fechamento do Supremo devem ser protegidos pela liberdade de expressão. Mas eu não acho que as pessoas têm direito de tomar ações concretas para impedir o trabalho dos ministros do Supremo. O que ela diz é evidente. A democracia no Brasil é uma forma de governo, uma das três formas legítimas que Santo Tomás elenca. Aliás, já desde Aristóteles essas três formas já existiam. Se o conjunto da população, numa democracia, prefere uma outra forma de governo, cabe a ela votar para essa outra forma, cabe a ela defender as suas ideias. E o que está ocorrendo é que estão chamando as ideias desses novos que estão na rua como antidemocráticas, como se eles não tivessem direitos para poder defender essas ideias. Ela continua. Defender a ideia de que elas acreditam que o STF não deveria existir ou que uma Corte Constitucional não deveria existir, ou que essa Corte Constitucional não deveria existir por mais que elas não tenham o direito de implementar. Eu acho que elas têm o direito de defender essa ideia. Por exemplo, o Manifesto Comunista, que é um texto muito conhecido, traz ideias de convocação dos trabalhadores a uma revolução proletária. Muitas das teses do comunismo são pela instauração da ditadura do proletariado. Outro exemplo, muitos de convicção anarquista acreditam que o Estado não deveria existir, que a própria existência de estrutura de um Estado, democrático ou não, viola direitos morais das pessoas. Essas ideias circulam livremente no debate público. Ela está levantando um ponto que qualquer um sabe que é verdade, mas, entretanto, no Brasil,
isso começa a ficar escondido, como se não fosse possível alguém defender a ideia de que uma Corte Suprema não deveria existir, ou que o Congresso Nacional deveria ser fechado como ele é hoje, para que se abra um outro tipo de sistema parlamentar, ou mesmo que quisessem uma monarquia. Nós vivemos uma democracia ou a democracia se tornou uma espécie de valor dogmático e a Constituição atual uma Bíblia que não pode ser mudada a não ser pela esquerda? Que democracia é essa? Depois, uma outra pergunta. Iniciativas como a do inquérito das fake news podem fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer críticas a qualquer um dos poderes? Resposta: me parece que sim. Esse tipo de iniciativa pode levar a um efeito de dissuasão da participação das pessoas no debate público. Acho que hoje no Brasil ninguém pode contar com segurança com a proteção das suas prerrogativas de expressão no debate político acirrado, inflamado. É a situação do Brasil atualmente. E onde está a indignação com relação a isso? Nós estamos vendo a democracia que se coloca aí como uma espécie de suprassumo de tudo, de dogma, entretanto, ser silenciada em nome de um pensamento único. O segundo artigo do Fernão Lara Mesquita saiu no Estado de São Paulo no dia 23 de junho. Bye bye democracia. Na antidemocracia brasileira, o povo vem sempre em último lugar. Manda nada quem tem muito voto. Pensa que manda quem tem os poucos e manda em tudo quem não tem nenhum. E são estes os únicos que duram para além do que o povo quiser que durem. Bolsonaro late, mas quem morde é o Leviatã, sem que haja aqui ou no mundo qualquer lei ou definição do que seja isso. O STF, de cujas atribuições legais está expressamente excluída de fazer inquéritos, com apoio unânime da grande imprensa, decretou por 10 votos a 1 a legalidade do inquérito das fake news. Ou seja, o próprio Supremo julgou o inquérito que ele estava conduzindo. Quem iniciou 15 meses atrás, sem provocação, ou seja, sem que alguém tivesse pedido, outra violação da ordem constitucional, com o ato de censura à imprensa, a terceira violação. As contradições insanáveis desse enunciado atestam a condição terminal da nossa democracia. Desde que o Supremo se autoatribuiu a função de legislar, legalizar a ilegalidade ou criminalizar o que estava na lei, seja para prender, seja para soltar, virou o novo normal. Estamos em pleno pesadelo de Rui Barbosa. Nada mais é certo e sabido, senão que cada porta do inferno que o STF resolver abrir, só o STF poderá fechar, ou voltar a abrir, se e quando quiser. Não há a quem recorrer. O Congresso Nacional manteve um silêncio sepulcral diante da devassa fiscal, telefônica e de internet de deputados e senadores eleitos, culpados de, abre aspas, apoiadores de Jair Bolsonaro, fecha aspas. Até o indisfarçado júbilo que perpassa na cobertura de algumas das televisões de notícias dos pogroms do Dr. Moraes, com buscas e apreensões sucessivas e até prisões por crime de opinião, como não se via desde os anos de chumbo. Vejam que essas duas notícias demonstram o mesmo problema. Onde está a coerência daqueles que defendem a liberdade de expressão? Uma coisa é impedir atos de vandalismo. Outra coisa é, no fundo, cercear a opinião das pessoas e não apenas dos fatos falsos. Os fatos falsos devem ser perseguidos, não tem a menor dúvida, mas o que estamos vendo agora no Brasil não é a perseguição aos fatos falsos, não é a perseguição ao vandalismo que a esquerda durante décadas fez nesse Brasil, mas é o cerceamento até mesmo da liberdade de expressão. Se essas pessoas preferem outro sistema, outra forma de governo que não a democracia, elas têm o direito de assim desejarem. Não é possível agora, em nome de uma espécie de dogmatismo, como se a Constituição atual fosse uma Bíblia, querer perseguir e chamar de antidemocráticos os atos que externam a opinião das pessoas. E é para lá que esses dois articulistas dizem que o Brasil está indo, ou pelo menos chamam a atenção do perigo para que o Brasil não siga esse caminho. Se você gostou do vídeo, compartilhe entre os seus amigos. Deixe o seu like, os seus comentários, para que nós possamos saber e conhecer a sua opinião. E não se esqueça, inscreva-se no canal e faça parte dessa reação. Se você puder colaborar, seja membro do canal e tenha acessos a conteúdos exclusivos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!